Olá, tudo bem? A paz de Cristo a todos vocês. Por coincidência ou não, a história do jovem rico é muito rica, sabia? Porque este foi o único homem que saiu pior da presença de Jesus do que quando entrou. Vamos entender? Vem comigo. Acompanha comigo aí. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 17 ao 27. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres. Terá um tesouro no céu e vem e segue-me. Mas ele, pesaroso dessa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Sem dúvida, esse era um jovem bem educado, com alto senso de moralidade e um certo interesse pelas coisas espirituais. Caso contrário, não teria se chegado aos pés de Jesus. Mesmo com todas essas qualidades, Cristo só precisou de uma breve, porém direta conversa para trazer à tona a superficialidade que habitava o seu coração. Seu conceito de salvação carecia de profundidade, pois acreditava que poderia fazer alguma coisa para merecer a vida eterna. A maioria das pessoas neste mundo acredita que um dia Deus levará em conta as boas obras e as más ações que praticaram. E se as coisas boas ultrapassarem as más, elas serão salvas. Mas esta é uma mentira antiga, que tem enganado a muitos durante os séculos. As boas obras não podem salvar ninguém, porque nossas boas obras têm como base a nossa justiça. Sabe o que Deus acha da justiça humana? Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Isaías, capítulo 64, versículo 6. No original hebraico, a expressão trapos de imundície refere-se a panos usados durante o período menstrual da mulher, ou a panos de leprosos, representando algo cerimonialmente impuro, repugnante e sem valor, e após o uso, era imediatamente descartado e queimado. Nesta passagem, o profeta, inspirado pelo Espírito de Deus, enfatiza a total necessidade da graça de Deus em nossas vidas, pois o mérito humano é incapaz de alcançar a justiça divina. As religiões não podem salvar, nem mesmo o cristianismo pode salvar alguém. O cristianismo não salva ninguém, ele apenas aponta para a salvação. E a salvação é uma pessoa, é Jesus Cristo, que foi enviado ao mundo para a remissão dos nossos pecados, algo que nenhum de nós poderia realizar. A lei de Deus diz que o salário do pecado é a morte, e a Bíblia nos diz que nós, como filhos de Adão, somos pecadores por natureza. E aprove a Deus enviar seu Filho ao mundo, porque, sendo ele sem pecado, morreu em nosso lugar e levou consigo na cruz todos os nossos pecados para que se cumprisse toda a justiça divina e nos livrasse da morte. E aqui a Bíblia não se refere à morte física, mas sim à segunda morte, que não é simplesmente deixar de existir, mas um estado de separação definitiva de Deus em uma condição de miséria, dor e sofrimento eternos. No céu não vai entrar católico, no céu não vai entrar evangélico, no céu vai entrar quem é bíblico, quem crê em Jesus Cristo, anda em seus caminhos e obedece aos seus mandamentos contidos nas Escrituras Sagradas. No versículo 17,
Vemos também que Jesus quis certificar o jovem se ele sabia mesmo com quem estava falando. O jovem chamou Jesus de bom mestre. Os rabinos não permitiam que se aplicasse a eles o adjetivo bom. Somente Deus era bom. Portanto, somente Deus poderia ser chamado assim. Ao perguntar ao jovem por que ele estava o chamando de bom, já que bom era somente Deus, Jesus não estava negando a sua divindade. Pelo contrário, estava afirmando ser realmente Deus. Só queria que o jovem tivesse certeza a respeito do peso de sua própria declaração. Ter certeza de quem realmente é Jesus é fundamental. Cristo não é simplesmente um mestre de ensinamentos de moral elevada, ou um pacificador, como muitos querem fazer parecer, rebaixando-o praticamente a uma espécie de hippie gourmetizado. Jesus também não é somente um homem de destaque, ou um mero líder de um grande movimento como Buda, Gandhi ou Maomé. Jesus é o Filho unigênito de Deus, que possui a mesma substância e natureza divina do Pai, Deus que se fez carne e habitou entre nós. Nos comprou para si com seu sangue, ao ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Portanto, crer nele não é simplesmente aderir a um movimento ou fazer parte de uma comunidade. Crer nele é desenvolver um relacionamento pessoal com Deus vivo, através do seu Espírito Santo. Clame por Jesus com o coração sincero e não desista. No tempo certo, ele vai se manifestar para você. E quando isso acontecer, tua vida nunca mais será a mesma. E por fim, o apego do jovem às suas riquezas o privou da maior de todas as bênçãos de Deus, a vida eterna. E ainda hoje, o apego às riquezas continua a empobrecer muitos ricos e privá-los da presença de Deus. O dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo senhor. Ele escraviza todos que colocam seu coração nele. Vale lembrar que a Bíblia não condena a riqueza em si. Pelo contrário, a riqueza adquirida, herdada ou conquistada de forma legítima é bênção do Senhor. O que é condenado nas Escrituras é o apego excessivo ao dinheiro, que é a avareza, o que acaba se tornando idolatria. Preste muita atenção nisso aqui. É bom ter coisas que o dinheiro pode comprar, desde que não se percam as coisas que o dinheiro não pode comprar. Por exemplo, dinheiro pode comprar uma bela cama, mas não pode comprar o sono de uma consciência tranquila. O dinheiro pode comprar uma mansão, mas não pode comprar um lar feliz. O dinheiro pode comprar o sexo, mas não pode comprar o amor. O dinheiro pode comprar a melhor comida, o maior banquete, mas não pode comprar uma família unida em amor e compromisso uns com os outros. O dinheiro pode comprar as sentenças dos tribunais terrenos, mas não pode comprar a inocência diante de Deus, que é o juiz dos juízes. Minha oração para que nossos corações não se embriaguem com a sedução das riquezas passageiras deste mundo, e nem com o auto-engano da nossa justiça própria, mas que Deus, que é o justo juiz e galardoador de todos os homens, possa firmar nossos corações na sua palavra e nas riquezas do mundo vindouro, onde os ladrões não roubam e a traça não corrói. O amor de Deus, graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com você onde você estiver. Forte abraço e até o próximo vídeo.